No domingo passado nós falamos sobre restaurando o relacionamento conjugal. Hoje, em sequência ao que ministramos no domingo passado, permaneceremos focando um dos itens do nosso boletim de oração, especialmente a letra E. Nós temos examinado já há um bom tempo esse pedido, que antes tinha outro número, agora, nesse mês, está com o número 12, mas o pedido é o mesmo. E nós já examinamos as primeiras letras, e no domingo passado nós chegamos à letra E, ou E, e esse pedido é o seguinte: que os relacionamentos conjugais sejam livres de todo laço, restaurados e saudáveis. Nós ainda vamos estar ministrando sobre isso agora, com a graça e a permissão de Deus. O tema da mensagem, então, é o mesmo: restaurando o relacionamento conjugal. O que vamos examinar aqui pode viabilizar a restauração do relacionamento conjugal e também alcançar os demais relacionamentos, porque os princípios são os mesmos. Mas qual a diferença do relacionamento conjugal para os outros? Relacionamento conjugal é o relacionamento mais íntimo. Você está com o seu cônjuge normalmente muito mais tempo. Mais susceptível você é de errar com essa pessoa, no trato com ela. E então é muito mais fácil você tratar bem uma pessoa que não é o seu cônjuge, porque você tem tanta liberdade, está tão familiarizado nesse relacionamento, e você se vale muitas vezes dessa liberdade que você tem para fazer o que não deve. Então, é preciso que nós entendamos isso. A título de introdução, nós queremos ver o que está em Efésios 4, 22 a 24. A necessidade de renovação da nossa mente. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque isso já foi falado em outras ocasiões recentes. O texto diz: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O que é que o texto está dizendo? Que eu e você, nós precisamos trazer o que o Senhor fez em nós, ao nos regenerar, ao nos salvar, ao nos redimir. Nós recebemos um espírito novo, um coração novo. E é preciso que essa vida seja trazida para a nossa mente. Eu vou dizer isso em rápidas palavras, sem entrar em muitos detalhes, mas ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, e até que nós tenhamos conhecido o Senhor, nós recebemos muitas influências, muitas, as mais variadas possíveis e imagináveis, através dos pais, através de professores, através de vizinhos, de amigos, de N pessoas que formaram aquilo que nós sabemos e entendemos e aprendemos a fazer, a dizer, a viver. Então é preciso que aquilo que o Senhor fez em nós, que está alinhado com a sua palavra, seja colocado na mente, mas não pura e simplesmente intelectualmente falando. Ele diz aqui no verso 23, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Não é um entendimento intelectual,
apenas, é um entendimento espiritual. E quem pode fazer isso é o Espírito de Deus, e ele o faz através da ferramenta que ele usa, que é a sua palavra. Então, é quando você entende a palavra de Deus, não porque você a entendeu intelectualmente. O fato de você entender a palavra intelectualmente não significa que você entendeu espiritualmente. E a mudança na minha vida, na sua, só ocorre quando nós entendemos aquilo que está escrito na palavra de forma espiritual, com auxílio do Espírito de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. O Espírito de Deus pode trazer vida a você, onde ainda há morte. Então ela vivifica a nossa mente, para que a mente não seja embaraço para aquilo que Deus já fez no nosso espírito. Então a vida que está no espírito, onde habita o Espírito de Deus, precisa vir para a mente. Porque a mente sempre vai colocar 1000 obstáculos para você não fazer a vontade de Deus. Então, o maior inimigo, um dos maiores inimigos que nós temos é a nossa própria mente. É o que nós pensamos, é o que nós aprendemos, é a nossa cultura familiar, cultura onde quer que nós a tenhamos adquirido. Então é importante que nós entendamos isso. E a maneira de renovarmos a nossa mente é através da palavra. É lendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, depois de tê-la memorizado, e deixar que Deus fale. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Eu podia repetir aqui o que diz Provérbios capítulo 2, que fala da necessidade de você receber essa palavra, acolher no coração, pedir entendimento. E o texto depois diz: então você entenderá o temor do Senhor e você vai conhecer o Senhor. É através da palavra e através do Espírito de Deus. A renovação da mente implica em deixar de lado a velha natureza, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem. O que é o velho homem? O velho homem é você quando ainda não tinha o Espírito de Deus, que é dado àqueles que creem e recebem Jesus como seu Salvador. Então, fala da sua vida, controlada por seus anseios, por seus pensamentos e desejos. Eu não ia falar, mas eu vou ver um pouquinho aqui do texto que a gente não leu, que está em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 17, diz assim: isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Isso caracteriza o velho homem, a velha natureza, são os nossos próprios pensamentos. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza, que não é o nosso assunto hoje. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus.
Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo seus desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A nova natureza é o que está em você, desde que você nasceu de novo, pela fé em Jesus. Então, a renovação da nossa mente implica em deixar os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem. E implica também em nos revestirmos dos bons hábitos, dos bons costumes e do novo homem. O novo homem é aquele que nós somos no nosso espírito. Isso precisa ser trazido para a nossa mente para que possamos viver o novo homem. Por isso, primeiro, a renovação da nossa mente implica em deixar o hábito da mentira e cada um falar a verdade com o seu próximo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Se há uma coisa que não cabe em lugar nenhum, e muito menos no contexto conjugal, é a mentira. A mentira tem perna curta, diz aí o vulgo. Então, Jesus é a verdade. O que caracteriza o diabo é a mentira. Ele é mentiroso, Jesus diz que ele é mentiroso, pai da mentira. Quando fala a mentira, fala do que lhe é próprio. E ele mente desde o Éden. Então, nós temos que entender que mentira não tem espaço na vida, nessa nova vida. E você não pode admitir mais a mentira. Tem uma tal de mentirinha branca, isso não existe. Nós podemos até ficar calados e omitirmos algo que não vai ser bom ser dito naquela hora, mas nós não podemos abrir a nossa boca e dizer diferente do que é a verdade. Então a verdade é a verdade, e a verdade não tem nada a ver com a mentira, porque a mentira caracteriza o diabo. E qual a razão que o texto dá para nós procedermos assim? É porque nós somos membros do mesmo corpo. Então, você não pode mentir para você mesmo. Você é corpo, faz parte do corpo de Cristo, ele é o cabeça. E você é um dos membros do seu corpo. Você não pode mentir para quem quer que seja, principalmente o seu cônjuge e para qualquer pessoa. Porque somos membros do mesmo corpo. É verdade que o texto está tratando de relacionamentos no contexto da igreja, entre os irmãos. E eu repito, um dos relacionamentos mais íntimos que nós temos aqui na Terra é o relacionamento conjugal. Segundo, a renovação da nossa mente implica em deixar o hábito de roubar e adquirir o hábito de trabalhar, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. A razão para isso é para que tenha com que repartir com o necessitado. Você tem para você e também para repartir com quem precisa. Nós temos que entender que roubo não é roubar uma grande quantia, não é uma coisa planejada assim. É você catar o que não é seu. É você levar para casa o que é da repartição pública. É você levar para a sua casa o que você encontra espaço para levar para casa na empresa onde você trabalha.
Enfim, são as oportunidades que todos nós temos de pegar o que não é nosso. E eu não posso fazê-lo sem a permissão de quem está em posição de autoridade sobre a minha vida. Eu posso até pedir, olha, eu preciso disso, eu posso? Se houver a permissão e essa pessoa tem autoridade, não é porque o seu amigo do lado diz, não, pode levar. Ele tem autoridade para fazer isso? Seu patrão está sabendo, seu chefe está sabendo. Então, nós temos que ter cuidado, né? Então, roubo é roubo. Em terceiro lugar, a renovação da nossa mente implica em não deixar que saia nenhuma palavra suja de nossa boca, mas unicamente a que traz edificação conforme a necessidade. O texto diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. E a razão para isso é que nós devemos transmitir graça àqueles que nos ouvem. Deve ser uma palavra que abençoa, que edifica, que constrói, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, não há espaço em cada um de nós, crentes em Jesus Cristo, para usarmos aquilo que o mundo sempre usa. Ou, quem sabe, que você já usou no passado. Então, não é algo que você deve voltar a fazer, ou continuar fazendo. Porque a Bíblia é muito clara com relação a isso. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade. Então, nenhuma palavra que expresse murmuração, reclamação. Existem N termos que muitas vezes, aparentemente, não são palavras sujas, nem chulas, mas são palavras que muitas pessoas usam para xingar, para falar que está tudo ruim, que as coisas não estão bem. Então, essas coisas não devem acontecer conosco. Porque vocês receberam a vida do Senhor e essa vida é caracterizada por falar o que é bom e agradável, o que edifica, o que constrói, não é? Em quarto lugar, a renovação da nossa mente implica em deixar os hábitos que entristecem o Espírito Santo. Versos 30 e 31. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O dia em que nós receberemos um novo corpo, quer pela vinda de Jesus, quer por nosso subir à presença de Deus através da morte. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Isso dentro do relacionamento conjugal se torna mais complexo ainda. Bom, vamos lá. O texto fala primeiro da amargura. O que é amargura? Amargura é quando eu e você somos feridos, somos machucados, somos contrariados, somos objetos de oposição de alguém, ou quando acontece alguma coisa que saiu fora do meu controle. O oposto
Não, a amargura é algo que não foi resolvido e está internamente, se transformou em amargura. É algo que não foi resolvido. Normalmente é uma ira reprimida. E quando eu falo em ira reprimida, eu não estou falando de uma ira que deva ser exposta. Mas estou falando é quando você fica irado e você não expressa isso, mas fica com você. Isso fica te comendo por dentro. Então, isso é amargura. Nós podemos chamar isso também de ressentimento. E o texto fala de indignação. Indignação e depois da ira. Indignação caracteriza mais um sentimento em que nós podemos ficar indignados com o mal, com o erro, com o pecado, mas se isso implica em ficar ressentido contra alguém, isso aí é mal. Isso aí se transforma em amargura. A ira é a explosão daquilo que você expressou na sua indignação, na sua amargura, você acabou falando. Imagine isso no contexto conjugal. Eu creio que não há ninguém aqui que não tenha errado nisso aí. Eu já errei muitas vezes e sempre que nós somos, por algum motivo, provocados, a nossa tendência é reagir a essa provocação. Então, se alguém nos ofendeu, a carne cresce de tamanho dentro de nós, a nossa natureza corrupta e pecaminosa cresce, e o principal trabalho do diabo é nos cutucar com varinha curta, né? Ele atiça alguém para nos atingir, ou um estado em que nós vivemos e que nos leva a ficar contrariados. E o contrário de ira é mansidão, que é um fruto do Espírito. A ira está classificada como obras da carne. Então, a ira permite, na ira você fala coisas que você não devia falar. Você avilta, você ofende profundamente. E todos nós sabemos ofender aquela pessoa que nos ofendeu. E nós, querendo ou não, nos vingamos. E começamos a dizer com palavras aquilo que pode atingir a pessoa. Nós fazemos isso quando alguém contraria a nossa vontade, e o problema ainda existe quando você é contrariado em alguma área e você vai para casa e lá você solta os cachorros em cima do seu cônjuge. Ele não tem nada a ver com isso, mas você está irado porque aconteceu algo onde você foi contrariado, onde você ficou chateado, alguém pisou no seu calo, alguém te ofendeu, alguém te machucou, alguém te prejudicou, e subiu uma ira, e essa ira está retida porque você não gritou com essa pessoa, mas quando chega em casa, é a pessoa mais vulnerável. Por quê? A pessoa que está mais perto é o primeiro a receber toda a influência que você trouxe através de algo que aconteceu em outro lugar. Então, a ira
muitas vezes vai levar você a aumentar o volume da sua voz, e você pode até gritar, e você pode até blasfemar. Quando falamos de gritar, estou falando de falar muito alto. E aí você não apenas está ofendendo a pessoa que é o seu cônjuge, mas você também está querendo tornar público aquilo que você está falando. Blasfêmia é quando você fala xingando a Deus. Normalmente, eu sei que você pode blasfemar contra alguém. É falar mal de alguém, é xingar alguém, isso é blasfêmia. Mas, normalmente, é possível que a pessoa fale isso também contra Deus. Porque você imagina, bom, isso está acontecendo comigo porque Deus permitiu, então você culpa Deus por estar vivendo aquela situação que não está legal para você. E depois vem a maldade. O texto diz que nós devemos evitar toda e qualquer maldade. A maldade está no coração do ser humano. No coração não, se você foi regenerado, não está no seu coração. Se você foi regenerado, a sua carne não foi regenerada. Então, ali, na sua natureza corrupta, a maldade está ali. E aí vem o desejo de vingar. E a maneira de vingar é soltar os cachorros em cima do primeiro que você tiver oportunidade de fazê-lo, principalmente se ele não reclamar. O texto nos fala de 3 cuidados acerca da ira. Primeiro, quando você ficar irado, não peque. É normal que eu e você fiquemos indignados com alguma coisa que aconteceu. Antes de dizer mais sobre isso, nós temos que entender que não é uma ordem para nós irarmos, ficarmos irados. É uma ordem para não deixarmos que a nossa ira venha trazer danos maiores. Verso 31, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Mas se viermos a nos irar, que não pequemos. Como assim? Eu não pecarei se a minha ira for o que chamam de uma ira santa. O que é uma ira santa? Se a nossa ira é dirigida a quem o Senhor ordena que eu... Bom, a ira é pecado quando a minha ira se dirige a quem o Senhor ordenou que eu ame. E quem é que Deus ordenou que eu ame? A Ele? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o nosso único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E depois Jesus ensinou, e ao próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo, depende da versão. Então, é normal e não é ruim você sentir ira contra o mal que alguém está praticando, contra o pecado, contra a injustiça, contra a desobediência, quanto também em relação à insensibilidade das pessoas e a dureza de coração. Nós vemos isso no ministério e na vida de Jesus. Jesus ficou indignado contra a exploração dos vendedores no templo. João 2, 13 a 17.
Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo. Você vai dizer, ele bateu nas pessoas. O texto não diz que ele bateu nas pessoas. E não há nenhum indício que ele tenha feito isso. Expulsou todos do templo com as ovelhas, os bois, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. Tirem isso daqui. Aliás, é isso que ele vai dizer. E disse aos que vendiam as pombas, tirem estas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, essa indignação é justa e ela se manifestou contra um estado que envolvia muitas pessoas e que havia se tornado normal lá no templo em Jerusalém. Então, ele se encheu de indignação contra isso e derrubou a mesa dos cambistas, dispersou os animais, as aves e bois, ovelhas, que estavam sendo vendidos ali. E as pessoas exploravam aqueles que vinham de longe e não podiam trazer os seus animais para sacrifício. E então eles cobravam preços exorbitantes e inflacionavam o valor dos animais, porque as pessoas acabavam comprando. Jesus ficou indignado e triste com a dureza de coração de alguns. Vamos lá. Marcos 3, 1 a 5. De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Estavam querendo um motivo para acusar Jesus. Jesus disse ao homem da mão ressequida, vem aqui para o meio. E então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. Que trabalho Jesus teve? Nenhum. Chamou aquele homem para estar no meio e mandou que ele estendesse a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Mas o texto disse no verso 5, então Jesus olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, estenda a mão. Indignado e entristecido. Só você pode dizer se a sua ira é justa e ninguém mais. Se ela não é dirigida a alguém, mas ao que está sendo feito. Ela é justa, mas no momento que você olha para a pessoa e sente ira contra a pessoa, você está pecando. Segundo cuidado. Antes do fim do dia, você deve ter paz consigo mesmo, com quem lhe causou a ira e com Deus. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Ou seja, não deixe consertar o caldo que entornou. Se você extrapolou, se você foi além do que devia, então, antes que o sol se ponha, antes que o dia termine, resolva a situação. Então, é importante que você não deixe nada que precisa ser resolvido sem
dormir e dormir em paz. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Isso fala de não deixar para depois a solução de situações que precisam ser resolvidas. E como é que se faz isso? Pedindo perdão, né? Busque a pessoa, fale com ela, peça perdão, porque às vezes você disse uma coisa certa, mas a maneira como você disse não foi legal. Então você vai pedir, olha, eu não estou retirando o que eu disse, mas a forma como eu disse. Eu fui agressivo, fiquei irritado, fiquei irado e contra você, e eu te peço que você me perdoe. Então não deixe a situação ficar assim. E depois de pedir perdão à pessoa, peça perdão a Deus. E eu acho que no contexto conjugal o melhor seria o casal orar ali. Já fiz isso inúmeras vezes com a Ana Bia, nós já fizemos isso juntos. E houve ocasiões em que eu cheguei a pensar, bom, eu chego para Deus e falo, Deus, eu não sei como resolver a situação não, mas eu quero resolver. E eu pego a mão dela, e eu oro, e digo, Deus, vem nos ajudar, porque está mais difícil do que eu posso resolver. E Deus traz a solução. E nós temos visto Deus fazer coisas incríveis. Mas é preciso que você se submeta ao governo e ao controle de Deus para resolver a situação. Então, damos lugar ao diabo quando a ira não é apaziguada logo e vira amargura. O verso 31 diz que não haja no meio de vocês qualquer amargura. Nós damos então lugar ao diabo quando a questão da ira não é resolvida. Com você mesmo, com a pessoa que causou sua ira e com Deus. Nessa ordem mesmo. Você toma consciência de que pisou na bola, errou, e você vai então, a pessoa contra quem você irou e vai pedir perdão. E é preciso entender que em todas as situações, nem sempre você vai ter o sentimento, mas você vai entender que precisa pedir perdão, que você feriu, que você machucou, então você vai pedir que a pessoa perdoe. Isso não quer dizer que você esteja morrendo de amores por ela naquela hora, mas quando você faz a vontade de Deus, Deus libera o amor dele para com essa pessoa. É por isso que Jesus nos ensina a orar pelos que nos maltratam, nos prejudicam, nos ferem, para os nossos inimigos, né? Nós damos lugar ao diabo quando deixamos de perdoar alguém no íntimo. Então, é preciso que eu resolva fazer isso e realmente perdoe de coração. 2 Coríntios 2, 10 e 11, o apóstolo Paulo escreveu assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. O apóstolo Paulo sabia muito bem qual é o plano do diabo. Ele veio para roubar, matar e destruir. E se ele encontrar espaço na minha vida e na sua vida, através do pecado, ele vai aprontar.
é quando eu dou legalidade a ele para agir. Porque eu não consertei uma situação. Damos lugar ao diabo quando guardamos ódio contra o nosso irmão no íntimo. Levítico 19, 17. Eu fico maravilhado porque esse texto está no Velho Testamento. E Jesus, quando diz que eu devia amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo, ele tirou esses textos do Velho Testamento. E aqui é um deles. Levítico 19, 17 diz: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Eu não devo guardar ódio contra ele. Se ele fez algo errado, eu devo confrontá-lo. Jesus ensinou isso muito detalhadamente. Quando ele disse que se o irmão pecar contra mim, eu devo ir a ele só e falar com ele. Se ele não me ouvir, eu vou chamar alguém que não seja fofoqueiro para me ajudar a ir lá e, quem sabe, a pessoa se deixa convencer por duas pessoas que vão dizer a mesma coisa. Mas se ele não ouvir nem você, nem a pessoa que você levou, então você deve trazer o assunto à igreja, porque ele se recusou a dar ouvidos a você. Então ele precisa ser repreendido. Mas, então, eu não devo guardar ódio contra o meu próximo, mas repreendê-lo e não incorrer em pecado por causa dele. Qual é o pecado? É de ver o mal e ficar quieto. É não fazer o que devia ser feito, que é falar com a pessoa para que ela entenda que o que ela fez não está certo. Damos lugar ao diabo quando procuramos vingança. Não procure vingança, nem guarde, Levítico 19, 18. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Esse é um dos textos que Jesus citou, para mostrar que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Inúmeras vezes eu tenho dito que para você amar o outro, você tem que amar-se a si mesmo. E eu só consigo me amar quando eu conheço o amor de Deus, que me amou apesar do que eu sou. Jesus não é bem, porque Jesus. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por nós porque éramos pessoas legais, mas sim falhas, pecadoras, miseráveis, dignos do inferno. E foi nesse estado que ele nos encontrou. Nós recebemos ele como nosso Salvador, escolhemos sair dessa situação e ele nos salvou. Então, à medida em que eu conheço quão grande é o meu pecado e quão grande é a graça de Deus, então eu tenho muitas razões para amar a Deus, porque Ele me ama não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. Então Ele me ama, mesmo sabendo que eu não sou digno, mesmo sabendo que em mim não habita coisa alguma boa. Então é preciso que eu entenda isso e aceite o amor que Ele me oferece. Ele não quer que eu endireite a minha vida através do meu esforço. Ele quer que eu deixe Ele endireitar a minha vida. Ele quer que eu deixe Ele viver a vida dele em mim, reconhecendo que eu não posso viver a vida, o padrão
estabelecido pelas Escrituras, por minha força natural. Não há ninguém que consiga viver o Evangelho senão pelo Espírito de Deus. Damos lugar ao diabo, porque a nossa ira não produz a justiça de Deus. Tiago 1, 19 e 20. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. No passado, quase remoto, muitas vezes eu fui disciplinar os filhos. E a Bia foi que me contou isso. É a Bia, filha, viu? Ela veio falar comigo que houve ocasiões quando eu estava corrigindo ela que eu tinha os dentes... como é que é? Hein? Cerrados. Ou cerrados, E ela disse, olha, você falou comigo com um ódio. Eu falei, misericórdia. Mas eu estava realmente irado. E eu falei, e não falei só, ela apanhou, né? Apanhou bastante. Não só ela, mas todos os filhos apanharam. Tem que falar isso aqui com cuidado, senão vão me prender. Mas, então, ela falava que essa imagem da minha raiva, quando eu a corrigi, ficou na mente dela. E eu tive que pedir perdão, me perdoa. Então, quando nós nos vingamos, é justamente porque estamos irados. Então, queremos machucar a pessoa, queremos ferir. E queremos, sei lá, eu estava corrigindo ela para fazer o que devia fazer, mas eu corrigi da maneira errada. Então, nós temos que ter cuidado para que nós não queiramos fazer justiça com a nossa própria mão. Porque a ira do ser humano não produz a justiça de Deus. Hebreus. Então, nós temos que entender, antes de chegar em Hebreus, que eu não tenho como disciplinar alguém, eu não tenho como julgar e condenar alguém. Porque só Deus conhece o coração. Só Deus conhece a história de vida de cada um. Só Deus sabe o que levou A, B ou C a agir desta ou daquela maneira. Todos nós temos uma história de vida, temos uma experiência de vida. E só Ele pode julgar com justiça o nosso procedimento. Então, só Ele pode fazer uma avaliação correta. E só Ele, então, pode nos corrigir de maneira justa. Eu ajo com base na minha história de vida. Eu ajo com base no que eu aprendi. Mas Deus age de modo tal, porque Ele sonda e conhece a mim e a você. E Ele conhece tudo a nosso respeito. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos fez de maneira tão especial, e Ele nos conhece tudo a nosso respeito, sabe quem foram nossos pais, o que nós recebemos, de quem recebemos, que influências nós sofremos ao longo da vida. Então, Ele pode fazer aquilo que é justo, eu não. Eu julgo como eu vejo. O Senhor vê muito além do que eu vejo, né?
Nós damos lugar ao diabo porque a raiz de amargura envenena muita gente. Quando eu fico amargurado, fico irado e guardo aquilo, isso vai acabar explodindo em um acesso de ira. Hebreus 12, 14, 15 diz assim: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. O que é uma raiz de amargura? É uma raiz venenosa. Ela está enterrada, mas no momento que ela surge, se alguém dela se alimenta, então ela vai causar danos, podem ser permanentes. Então, nós não podemos dar tempo para a amargura curtir, porque vai acabar vindo à tona e vai fazer muitos estragos. Eu gosto de usar uma figura que nem sempre é muito adequado, mas quantos aqui já viram uma fossa explodir? Alguém já viu? Já ficou sabendo? Olha, quando aquilo vai enchendo de gases, e se não houver um escoadouro, aquilo vai explodir, o que não presta para todo lado. E quem estiver ao redor vai receber uma porção do que está lá dentro. É uma bomba que explode assim. Damos lugar ao diabo porque a amargura nos leva a ficar indignados e dizermos palavras caluniosas que brotam da maldade da carne contra o seu desafeto, contra inocentes e contra Deus. O texto diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Aí vem aquele desejo de vingança, ou desejo de causar mal mesmo à pessoa. No ensino das Escrituras, o ensino das Escrituras é que devemos vencer o mal com o bem. Levítico 19, 18 diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então é você ter uma atitude diferente da que a outra pessoa teve com você. Romanos 12, 17 a 21 é bem mais específico e diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. O que é a ira de Deus? É o julgamento de Deus. É aquilo que Deus vai fazer com justiça. Não é a minha justiça, é a de Deus. Então, o que o texto bíblico diz é que, olha, entregue esse julgamento para Deus. Ele vai saber julgar isso com justiça. Então, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário: se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Esse é o ensino do Novo Testamento, esse é o ensino de Jesus, e é o ensino da Bíblia desde o início dela. Então, a gente vence o mal
com o bem. Se você quiser vencer o mal com o mal, você está fazendo o jogo do diabo. Ele te atiça e leva você a agir para que o outro reaja à sua ação e faça a mesma coisa. Isso não tem fim. Então, a única maneira de você fechar o mal, fazer o mal calar-se, é você fazer o bem. É você pagar com o mal. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. O que quer dizer isso? Significa que ele vai cair na real. Puxa vida, eu fiz o mal e alguém está fazendo o bem para mim. O cara está fazendo isso, o que é bom para mim. Ele vai se sentir envergonhado. A sua consciência vai doer. Quem sabe ele se arrepende, né? É isso que deve caracterizar o meu e o seu procedimento. Isso só por Jesus, gente. Não há em mim e em você essa capacidade. É por isso que nós recebemos o Espírito de Deus. É por isso que Ele vive em nós. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Conclusão. A renovação da mente implica em deixar de lado a velha natureza corruptível, os maus hábitos, os maus costumes, a antiga maneira de viver, o velho homem. E a renovação da nossa mente implica em nos revestirmos da nova natureza. Bons hábitos, bons costumes do novo homem. A menos que assim procedamos, teremos sérias dificuldades no relacionamento conjugal. O nosso relacionamento conjugal será restaurado se deixarmos que o Senhor, pelo seu Espírito e pela sua palavra, renove as nossas mentes. Eu vou ler para finalizar Efésios 4, a partir do 25. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Essa é a palavra do Senhor para hoje. Eu queria que você fizesse a seguinte pergunta: como o que examinamos aqui tornará possível a restauração do seu relacionamento conjugal? Segunda pergunta: o que você precisa fazer de forma prática para restaurar o seu relacionamento conjugal? Em terceiro lugar, o que você fará para restaurar também outros relacionamentos que estão comprometidos por procedimentos que caracterizam o seu velho homem? Então, são perguntas que devemos fazer. O que vamos fazer à luz do que sabemos agora? Não faz sentido você ouvir e sair daqui e tudo ficar a mesma coisa. O
Que Deus nos ajude.